Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Sou Você Amanhã. Hoje temos um convidado super especial, o Antônio Maciel. E aí, Maciel, tudo bem com você? Beleza, João? Tudo ótimo. Maciel, vamos começar aqui com o nosso papo. Você contando um pouco da sua carreira. Tá. Pode ser bem breve, bem tranquilo. Tá. João, é o seguinte, olha, eu nasci em Apucarana, Paraná, no norte do Paraná. Meu pai era um agrônomo do Banco do Brasil, fanático por agricultura, leitura, cara ligadíssimo nas inovações, novidades, mas era do Banco do Brasil, era um agrônomo do Banco do Brasil. E a minha mãe cuidava da gente. Eu sou mais velho, aí o meu irmão segundo fez medicina e a minha irmã mais nova fez agronomia. Então, minha mãe cuidou da gente, se dedicou violentamente à nossa formação e meu pai trabalhando no Banco do Brasil. Eu estudei engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual Escola Politécnica do Rio, que é a Universidade do Brasil na época. Fiz mecânica, depois fui trabalhar na Petrobras. Trabalhei 10 anos na Petrobras, que foi a minha primeira escola, uma escola excepcional. Na Petrobras eu trabalhei na Bacia de Campos, era bem no início, embarcado nas plataformas. Trabalhei em Sergipe, Alagoas. Trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Líbia, trabalhei em vários lugares. Depois vim para o escritório central trabalhar na área de desenvolvimento de fornecedores. Depois passei 3 anos no governo federal, no início do governo Collor. Fui lá para ficar 6 meses para ajudar na montagem do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Acabei ficando 3 anos, fui secretário executivo do Ministério do Comércio. E aí depois eu passei por... tive um maluco lá que me nomeou CEO da Secrisa, que é uma grande empresa de pisos, azulejos, lá em Santa Catarina, em Criciúma. Eu tinha 36 anos, então sempre tinha trabalhado do outro lado do balcão, né? Então fui ser CEO da Secrisa, que estava em recuperação judicial. E de lá, depois da Secrisa, eu fui para o Grupo Itamaraty, que era do Olaci de Moraes, tendo agro, construtora, vários investimentos importantes. Depois eu fui para a Ford, né? Fui CEO da Ford do Brasil e da Ford da América do Sul durante 8 anos. Depois eu fui para a Suzano, fiquei quase 8 anos, 6 anos na Suzano, depois mais um tempo no Conselho. Depois passei mais 4 anos no Grupo Caoa Hyundai, né? E aí com 60 anos eu saí da vida executiva, fui 23 anos CEO de 5 empresas importantes. Nesse período todo eu participei de vários conselhos de administração no Brasil e nos Estados Unidos. E agora, nesses últimos 6 anos, eu tenho me dedicado a 3 projetos. Eu estou em conselhos de administração aqui no Brasil e no exterior. No exterior não, nos Estados Unidos. Tenho uma venture capital com os amigos, com 6 amigos, eu e mais 5. Chama-se NT Agro. Nós investimos em novas tecnologias no agro e em startups que estejam bem no early stage. E eu tenho esse projeto, que é o que eu gosto mais de fazer, que chama-se Academia CEO, onde a gente tem um streaming de lições práticas sobre liderança e gestão. Caraca, uma carreira longa, hein? Mais de 40 anos trabalhando. Nossa. Quantos anos de executivo? Eu fui executivo durante 36 anos, direto, né? E até os 60. E agora estou mais 6 anos trabalhando agora nessas 3 iniciativas que eu não sou... Eu estou empreendendo, né? Quer dizer, nos conselhos continua parecido com o que estava antes, mas a gente tem empreendendo na Venture Capital e na Academia CEO. E então eu estou trabalhando há 42 anos. E você imaginava que você ia ser isso quando você era criança? Não, quando era criança eu queria ser engenheiro. Eu gostava muito de matemática. Eu tive um professor espetacular lá em Apucarana, no ginásio, que era muito legal, chamava-se Macuco, Vladimir Macuco. Ele era um professor muito dinâmico. Metade da nossa turma foi ser engenheiro, né? Por causa que, com grande influência dele, sempre da matemática. E meu pai gostava muito de matemática também. E meu pai fazia muitos desafios para mim, com a molecada da rua e tal, para eu poder, sempre ligados nas coisas de matemática. Então ele fazia, só contar uma, por exemplo, ele falava assim, olha, chamava toda a molecada e falava, vai ter, pertinho de Apucarana tem Londrina, e às vezes Londrina jogava o Campeonato Brasileiro. Então ele falou, vai ter daqui 2 meses, vai ter um jogo Londrina e Corinthians, Londrina e São Paulo. Então eu vou passar aqui pro Antônio, né, eu na época, eu vou passar aqui um monte de coisa de matemática à frente do que eu já estava estudando na escola. Tabuada, equação, esse negócio. Daí, quando eu voltar, ele sempre viajava muito, eu vou chamar vocês todos aqui e vou... Se ele acertar tudo, molecada toda vai no jogo.
Se não acertar, não vai. Aí ficava todo mundo na pressão comigo para poder fazer. Às vezes ele chegava, tinha um lugar lá no centro da cidade, chamava Padaria Primor. Aí ele falava com uma molecada assim, toda da rua, né? Tinha uns 10, 15, falou, ó, o negócio é o seguinte, eu vou passar aqui uma coisa de matemática avançada, assim, ele pegava no meu livro de matemática, pegava lá na frente, falava, você vai ter que estudar isso aí, ele me ajudava um pouco e tal, e eu vou tomar de você. Se você acertar 80%, todo mundo na sorvete na Padaria Primor, quantos quiser. Daí o moleque ficava lá e tal, eu acertava, ele levava todo mundo lá, 2 sorvetes, 3 sorvetes. Então ele fazia um programa de incentivo grande. Então eu queria ser engenheiro e tal. E aí depois eu quis fazer mecânica, que eu falei assim, pô, eu quero trabalhar com meu pai em alguma coisa do agro. Então, fazer mecânica do agro. Mas depois eu vi que não ia dar para trabalhar com ele, fui para a Petrobras e fiz uma outra carreira. E quando eu estava na Petrobras, eu gostava muito de trabalhar com equipamentos, e aí eu comecei a entender a importância das empresas, principalmente dos fornecedores, que eu trabalhava com os fornecedores da Petrobras. Então, eu fiz uma ideia de ser um executivo de empresas, né? Na época, a gente não tinha essa questão assim de gente empreender. Hoje, muito provavelmente, metade da minha turma lá, 70%, ia querer empreender. A gente queria trabalhar numa empresa grande, numa empresa legal. Então, eu fui trabalhar na Petrobras, né? E por que você decidiu, assim, do nada, que você ia parar de ser engenheiro, depois da faculdade de engenharia que você fez, né, e se tornar um executivo? Foi assim, eu primeiro comecei a trabalhar como engenheiro na Petrobras. Então, eu trabalhei algum tempo, eu ajudei a organizar o plano de manutenção da Bacia de Campos, quando estava começando a exploração no mar. Daí depois eu trabalhei nos campos de petróleo lá de Sergipe, Alagoas e tal. Mas aí eu tive uma oportunidade interessante que eu fui trabalhar na área de desenvolvimento de fornecedores. Então o meu papel era visitar os fornecedores e para qualificar os equipamentos, para ver se estava de acordo com as normas, fazer teste, ver sistema de gestão e tal. Aí eu comecei a gostar desse negócio. Tinha um cara lá na Petrobras chamado José Paulo Silveira, que me influenciou muito na minha carreira, era meu chefe, depois ele foi do centro de pesquisa, ele montou o maior projeto de inovação da história do Brasil, João, que é o programa de águas profundas, de exploração de petróleo em águas profundas, que é o mais importante que já foi feito no Brasil, do ponto de vista de tecnologia e engenharia, na minha modesta opinião. Silveira me incentivou muito, eu fui fazendo vários cursos nessa área, e aí eu fui trabalhar no governo federal por influência do BNDES, porque eu trabalhava nessa área de qualificação de fornecedores, desenvolvimento de fornecedor, fui para o Ministério de Indústria e Comércio, e de lá eu tomei, então, aí eu já tinha muito contato com as indústrias, eu tinha uma curiosidade tremenda do por que tinha uma empresa que dava certo e empresa que não dava certo. Por que tinha algumas que tinham um resultado espetacular como fornecedores da Petrobras e outras não. Eu tinha essa curiosidade, comecei a estudar muito isso. E aí, quando eu saí do governo federal, eu tive muitos convites de trabalho, e eu tive esse convite para ser CEO da Secrisa. Eu tinha 36 anos, para ir lá para Criciúma. A Secrisa estava em recuperação judicial e tal. Então, a partir dali, eu resolvi deixar de fazer a carreira mais técnica na Petrobras, embora na Petrobras eu tenha, os meus últimos anos, eu fui responsável pela área de planejamento estratégico de longo prazo, então aí eu já estava deixando um pouco a coisa da engenharia técnica para passar mais para a parte da gestão, né? E como que você aprendeu a ser um executivo, sendo que você fez a faculdade de engenharia? A escola de engenharia, João, isso é uma coisa legal para a turma de 14 anos, aí, teus amigos e a turma dos teus 75 mil seguidores. Que é o seguinte, a escola de engenharia, se eu pudesse voltar para trás, fazia de novo engenharia. Né? Porque a engenharia ensina você a resolver problema, entendeu? Quer dizer, a engenharia, principalmente a engenharia mecânica, né? Que é a mais a engrenagem tem que ter justo ali e tal. Então, a escola de engenharia é um desafio tremendo, assim, principalmente a escola de engenharia de alto nível, como é a UFRJ, que está entre as 5 melhores aí do Brasil, sempre teve no ranking. É um desafio tremendo do ponto de vista de matemática, de física, de tudo que envolve a matemática aplicada à engenharia e tal. Então, a escola de engenharia é uma escola que ensina você a resolver problema. E gestão é resolver problema. Então, uma coisa é você resolver um problema técnico, uma válvula lá que está vibrando, é um compressor que está quebrando, é um sistema de hidráulico que não está dando a pressão que precisa, tal. Tudo isso é como você resolve o problema. A gestão, ser um executivo gestor, é resolver problema. Sim. Gestão é resolver problemas, é encaminhar, fazer uma estratégia de longo prazo, sair da onde você está, chegar longe. Então, a escola de engenharia é uma formação muito importante. Então, para mim, não foi uma ruptura, foi uma continuidade
né, um processo natural de continuar. Só que eu passei de resolver problemas técnicos específicos, de manutenção, etc., para resolver problemas das empresas, né? Uhum. E você fez faculdade aqui no Brasil por quê? João, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, perto de Boston, na cidadezinha chamada Fall River, no Cape Cod, ali em Massachusetts. E eu sempre joguei basquete, né? Eu tinha até uma intenção de ser jogador de basquete, tinha uma pretensão. Agora eu fico assistindo as finais da NBA agora aí, do playoff. Eu falo, pô, eu ia passar por baixo dos caras, né? Nem pra gandula não daria hoje em dia no nível da NBA. Mas na época eu tinha bastante interesse. Então eu fui, meu pai fez um desafio também para mim. Ele falou, ó, se você terminar, era uma escola Fisk, escola de inglês. Ele falou, ó, tinha um curso lá de 5 anos. Ele falou, se você fizer em 2 anos e meio, porque tinha um curso acelerado, se você passar tal, fizer em 2 anos e meio, eu vou arranjar um esquema para você ir fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, bem na época da temporada de basquete. Então ele fez um desafio e tal. E meu pai, ele era um funcionário do banco, para ele era um puta custo isso aí. Entendeu? Eu me lembro ele negociando no telefone lá com a empresa aérea, tá? Porque ele não tinha dinheiro para me pagar tudo, mas ele queria muito que eu fosse para os Estados Unidos para abrir a cabeça, para conhecer os Estados Unidos. Né? Então ele fez esse desafio e eu fui lá para os Estados Unidos e assistia lá todos os jogos do Boston Celtics. Até hoje eu sou torcedor do Boston Celtics, né? Que era lá pertinho e tinha uns amigos da escola que eu fiquei lá quase um ano. E quando terminou o meu período lá, eu ganhei uma bolsa do Boston College para estudar engenharia mecânica. Por que eu ganhei a bolsa? Porque a faculdade lá tinha esse intercâmbio e o Boston College tinha umas cotas lá para estrangeiros. Então o diretor lá, eu fiquei muito amigo do pessoal do basquete, eu lutava judô também. Então fiquei amigo e tal, os caras me deram, no dia da despedida, eles me deram uma cartinha, um convite, uma bolsa do Boston College para fazer engenharia mecânica lá. Tudo pago, né? E tal. Eu vim aqui e falei com meu pai. Aí meu pai, lá do interior, o caipira lá, engenheiro, ele falou, olha, você pode ir, maravilha, vai aliviar meu orçamento. Só que é o seguinte, provavelmente você não vai voltar mais. Quem estuda lá fora, na época tinha pouca gente. Hoje tem muita gente estudando, mas na época tinha muito pouca gente. E as pessoas ficavam lá, brasileiro, arranjava emprego, casava com a moça americana e tal. Daí ele falou, ó, se você quiser ir, você vai, mas fica ciente que... Eu falei, mas qual a sua opinião? Ele falou, para mim é 1000 vezes melhor você ir, porque você vai ter uma formação boa e vai aliviar meu orçamento. Só que o seguinte, se eu fosse você, eu primeiro faria faculdade aqui no Brasil, uma faculdade boa, top, para conhecer a realidade brasileira, os problemas brasileiros, ter os amigos brasileiros e tal. E depois você faz, se você conseguir, você faz um curso fora lá nos Estados Unidos. E foi uma das decisões mais difíceis que eu tinha que tomar. Eu tinha 16 anos e tal. E aí eu resolvi fazer a faculdade no Brasil e por esse motivo. E eu acho que foi muito acertado. Porque o que aconteceu? Eu já fiz hoje 15, 20 dos negócios mais importantes que eu fiz na minha vida foram com colegas de faculdade, contemporâneos, pessoa que estudou, a gente tem uma ligação desinteressada com esse pessoal todo, né? Uma amizade muito profunda e foi muito bom. O que faltou foi que daí eu fui para a Petrobras e depois dos 3, 4 anos na Petrobras eu deveria ter cavado, eu não quis, tive algumas possibilidades de fazer um MBA nos Estados Unidos. Daí eu queria ganhar dinheiro, trabalhar, ser promovido, não sei o quê. Eu acabei não indo, não fiz o MBA. Mas eu me arrependo. Eu acho que hoje a questão central, se eu puder dar uma recomendação para alguém, para você falou que quer estudar fora. Eu faria faculdade no Brasil, trabalharia 4 anos aqui no Brasil e aí fazia um MBA. Aí você está pronto. E você tem as conexões brasileiras e tal. Então eu não me arrependo, só me arrependo de ter feito. Agora o que eu fiz depois? Depois, quando eu já estava com 35, 36, eu comecei a fazer cursos do IPO com Harvard. Então hoje no ano que vem, quase todo ano eu já vou ganhar um diploma do MBA. Por causa que já eu vou completar 10 anos de cursos da Harvard então eu devia ter feito isso com 30 anos, vou terminar com 67, mas estou cumprindo essa meta. Então todos os anos eu vou aos Estados Unidos, vou à Europa para complementar a minha formação. Mas eu tenho uma opinião muito, muito forte sobre isso. Eu recomendo muito as pessoas estudarem no Brasil e depois ir para lá. Mas tem muita gente que estudou lá, que se deu bem, que fez muito interessante. Eu não acho que é completamente fora. Mas a minha experiência, o que eu fiz e depois que eu convivi e o que eu aprendi, eu faria de novo. Eu estudaria aqui e depois faria um MBA lá. Eu queria fazer uma pergunta também, que você estava falando um pouco da sua carreira, que foi um negócio muito longo, né? Você fez muitas coisas
E eu queria saber se, tipo, você não ficou meio embaraçado, sabe, na sua cabeça enquanto você fazia tudo isso que você fez. Não, o que tem é o seguinte, eu fui CEO de 5 empresas durante 23 anos, sem nenhum dia de intervalo entre uma e outra. Terminava uma sexta-feira à noite, começava na outra segunda-feira, para entregar tudo que pudesse fazer e tal. E eu sempre vim de fora. Então, o que acontece? Eu fui em 5 empresas, mas todas as empresas, menos a Suzano, eu consegui fazer com que o meu sucessor fosse de dentro da empresa, embora eu tenha vindo de fora, tá certo? Quando você vem de fora, você tem um desafio diferente de quando você vem de dentro. Quando você vem de dentro também é outro desafio importante. Então, o que foi importante? É você saber que o líder, e eu não sabia isso organizado na minha cabeça. Agora com a academia CEO e tal, eu sei isso mais organizado. Mas eu gostava muito de esporte. E eu no esporte eu sabia que o time que ganha o jogo não é o time que tem os melhores jogadores, é o time mais entrosado. É o time que mais joga em conjunto e tal. Então eu tinha essa percepção. Então, todas as vezes que eu vim de fora, eu procurei entender o business, porque esse negócio também, o CEO não precisa entender do business, precisa entender de gestão. Negativo, tem que entender do business também, não profundamente, como o cara que trabalhou 30 anos lá. Mas você saber quais são os fundamentos do sucesso do negócio, etc. E eu sempre procurei encontrar as pratas da casa para promover as pessoas que conheciam, sempre procurei gente melhor do que eu, nas áreas específicas, tá certo? E sempre procurei aprender com as pessoas, sempre ouvir, fazer pergunta, para poder se fazer uma boa gestão. Então, eu nunca tive a cabeça embaralhada, porque eu fazia ciclos, né? Todas as empresas eu fui com a vontade de ficar a vida toda. E aí por vários, quer dizer, mas não cheguei a falar assim, eu vou ficar a vida toda. Falei, vamos fazer um ciclo. O que é o ciclo? Então, na Secrisa, o que era o meu ciclo? Era levantar as concordatas. Então, a gente falou, vamos fazer isso em 3 anos. Fizemos em 4 anos e meio. Eu recebi vários convites no meio para sair e eu não saí para completar o ciclo. Mas eu não tinha isso organizado na minha cabeça que você tem que fazer ciclos. Eu fiz porque o pessoal estava trabalhando, a equipe trabalhando comigo, o Dilô de Freitas, que era o dono da empresa, me deu uma oportunidade extraordinária, me contratou com 36 anos para ser CEO. Eu não teria me contratado para ser CEO da Secret. Se eu tivesse no conselho, eu teria votado contra, tá certo? Então, esse sentimento de gratidão e de equipe e tal, o pessoal trabalhando sábado, domingo, tal, eu não aceitei convites extraordinários para poder fechar, mas daí eu fechei o ciclo. Aí eu fui para o Grupo Itamaraty porque eu queria voltar para São Paulo, minha mulher sozinha lá em Criciúma, eu viajando direto e tal. Continuei no conselho da Secrisa por alguns anos. No Itamaraty também tinha um ciclo, que era reestruturar todo o esquema. Na Ford era um ciclo também. Então eu sempre fiz esse ciclo de 3 anos, de 4 anos. Na Ford eu acabei ficando 8 anos, porque da hora que terminou aqui o meu ciclo no Brasil, eu fui nomeado responsável pela América do Sul. Então você pode ir fazendo ciclos e tal. É muito importante ter essa etapa de você construir um ciclo, você ter um objetivo, cumprir o objetivo, aprender ao longo do objetivo, e depois você, não necessariamente você precisa mudar de empresa, você pode estar na mesma empresa e fazer outro ciclo, onde você está sempre aprendendo e contribuindo. Então, ao trabalhar nessas empresas todas, eu sempre foquei muito naquela empresa que eu estava, como se eu fosse ficar a vida toda ali. E depois terminou o ciclo mudar. Então, deu para administrar bem. Entendi. E o que é um líder bom para você? Porque você foi líder de várias empresas, Isso, né? Quero saber, toda a sua experiência, toda essa experiência que você teve ao longo desses anos, o que você percebe que é um líder bom? Um líder que realmente faz um time andar, uma empresa andar? Maravilha. Isso aí, João, mudou bastante. No meu tempo, 70% de um líder bom era o cara ser bom de gestão. Conhecer estratégia, conhecer negociação, execução, como promover, como demitir, como desenvolver, como atrair pessoas, como alinhar a equipe em relação a um objetivo, tudo coisas relacionadas com a técnica. E a parte comportamental era 20%, 30%. Hoje eu estou convencido que o líder bom é o líder que tem 50% de técnica, de metodologia e 50% de comportamentos. Eu vou te falar dos comportamentos. Eu estou convencido que daqui 5 anos, quando você entrar na faculdade, se estiver na faculdade, 70% do líder bom vai ser comportamento e 30% vai ser técnica. Por quê? Porque a técnica, as coisas estão mudando muito rápido. Então, no meu tempo, não tinha nem WhatsApp. Quando eu saí da minha última experiência como CEO, há 6 anos atrás, que estava começando a usar o WhatsApp e tal. Não tinha nada de inteligência artificial, não tinha nada de gestão de dados. E essas coisas, não tinha nada de biotecnologia, pouquíssima coisa de robótica e tal. Então, a parte técnica está mudando muito rápido. O líder do futuro, de hoje e do futuro precisa saber aprender,
saber fazer as perguntas, saber alinhar a equipe, etc. Tem uma parte comportamental. Então, hoje, o líder importante é o que desenvolve e tem desenvolvido e está sempre aprendendo técnicas de gestão e comportamentos. O que são os comportamentos mais importantes hoje de um bom líder? O primeiro é um tema que você vai ouvir muito para frente, que é o líder conector. É o líder que faz conexões. É o líder que está ali para resolver o problema, não é para aumentar o problema. É o cara que, quando tem como se fosse uma refinaria de petróleo, tal, que tem aqueles montes de tubos, tubulação, então uma tubulação entope, ele vai lá e desentope a tubulação. É o cara que conecta a equipe com as outras equipes, conecta a equipe com o cliente, com o fornecedor, que faz a conexão. É a pessoa que, quando tem um problema, ele vai resolver o problema, não vai ficar apontando quem que fez errado, ficar procurando acusar o outro departamento, ele vai lá no outro departamento, conversa e tenta resolver. Então, o primeiro comportamento muito importante do líder é essa questão de conexão. Segunda questão de comportamento, João, é muito importante, é atitude. Atitude, o que é? É meu. Eu vou resolver o problema. Eu não estou aqui eu estou trabalhando para a empresa, não para a minha área específica. Então, atitude é iniciativa. Tomar iniciativa. Qual é o problema? Vamos resolver o problema. Tem outra característica importante de comportamento, que é o interesse pelo novo. É o interesse de saber. Vocês estão numa geração que estão fazendo isso, mas na geração passada tinha muito do legado. Mas isso aí não vai funcionar. Isso aí é uma coisa que eu já fazia, mas tem outro nome e tal. Então, essa questão do interesse pelo novo, pelas novas tecnologias. O líder atual e do futuro, principalmente, vai ter um papel muito importante de adotar os processos de digitalização para valer nas empresas. Mas você não precisa ser programador. Mas você precisa saber aonde que você pode usar a inteligência artificial. Você precisa saber aonde que você pode usar a gestão de dados, aonde que robótica vai resolver os teus problemas. Robótica, quando fala, pensa na fábrica, né? Lá nos 350 robôs que eu tinha lá na fábrica da Ford na Bahia. Não é só isso. Hoje tem robôs na área de contas a pagar, contas a receber. Outro dia eu vi na CPFL o robô gerenciando. A CPFL tem 11 milhões de clientes, emite 11 milhões de boletos para pagar, controla se pagou, se não pagou, tá isso tudo com robô. Então o líder também vai ter um comportamento de procurar conhecer, e precisa conhecer as novas tecnologias, a digitalização e aplicar isso. Agora, o líder mais importante, eu tenho estudado na Academia CEO, assim, o que tem em comum os grandes líderes no mundo? O que eles têm em comum? O cara estudou nas melhores faculdades do mundo. 60%, 70%. O Steve Jobs, Bill Gates nem terminaram a faculdade. O cara é um puta comunicador, fala bem pra caramba. Tinha o Dr. Lázaro Brandão aqui no Bradesco que falava baixinho, parecia um padre e tal, não sei o quê. Multiplicou por 20 o valor do Bradesco na gestão dele. Não é isso também. Lógico que isso ajuda. Estudou na escola boa, você já é uma corrida de 10 mil metros, já está 4 mil metros na frente dos outros. Ser um bom comunicador, é uma corrida de 10 mil metros, já sai com 3 mil metros na frente dos outros. Então a chance de você, não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante, mas a chance. A única coisa que tem hoje em comum dos grandes líderes é a pessoa que é confiável. É a pessoa que você pode confiar, porque daí os liderados seguem, acreditam no que a pessoa está falando. Então, a característica mais importante é você ser confiável. E como é que você constrói confiança? Você constrói confiança com duas coisas, com caráter e com competência. Se você for um cara de caráter firme e não ter... O que é caráter? É fazer o que você fala, não ter bola nas costas, não ter mentira, não ter politicagem, etc. Não precisa ser bonzinho, dar tapa nas costas, fazer festa no aniversário, não é nada disso. Isso ajuda, mas não resolve. O que precisa é as pessoas saberem que você, como líder, você está ali para ajudar as pessoas, para desenvolver as pessoas e atingir objetivos comuns, junto com a competência. Não adianta você ser só bom caráter, você tem que ser competente. Aí volta nos aspectos técnicos e nos aspectos comportamentais. Tá bom. E conta um pouquinho da Academia CEO. O que vocês fazem lá? Como que é o trabalho de vocês? Academia CEO é o seguinte, João. Eu passei essa minha vida toda agindo como CEO, 23 anos. Eu tive sempre esse interesse do que dá certo, o que não dá certo. Então, quando eu saí da vida executiva e fui empreender, eu bolei junto com algumas pessoas a ideia de fazer o seguinte: a gente acelerar o conhecimento sobre liderança e gestão na parte prática. Porque você aprende de duas maneiras. Você vai na faculdade, nas escolas de negócio, que são ótimas. Eu tenho uma parceria tremenda com a FGV aqui no Brasil. O nosso maior cliente da Academia CEO é a FGV,
que é muito importante. Mas você tem esse conhecimento conceitual teórico, que é importantíssimo. Mas você tem um conhecimento que você adquire só trabalhando nas empresas. Então todo mundo fala, você tem que estudar e ir na empresa. Lá na empresa que você vai aprender. Então eu achei que tinha um nicho legal de compartilhar lições práticas de liderança e gestão. Então, aonde você aprende como faz uma estratégia? Na GV. Como é que você sabe o que é uma estratégia boa? Na Academia CEO. Aonde que dá errado? Aonde que mora o perigo na estratégia? Na estratégia? É na Academia CEO. Quando você tem que demitir alguém, como é que você demite? Como é que você não aprende lá na escola de negócio? Você aprende no dia a dia. Você demite errado, depois você melhora, depois você vai fazendo e tal. Então, o que é a Academia CEO? Número 1, nosso propósito é formar líderes melhores, através de lições práticas de liderança e gestão, através do compartilhamento de experiências de quem já fez e topa compartilhar. Então, eu já fiz 115 entrevistas, de mais ou menos 90 minutos cada uma, com os mais destacados CEOs e CEOs, eu entrevistei 15 CEOs mulheres, e a gente fala, nessa entrevista de 90 minutos, a gente fala da carreira, fala do que a pessoa está fazendo, que os líderes podem aprender. Por exemplo, eu entrevistei o Fábio Coelho, presidente do Google, CEO do Google. Então ele conta, o que o Google está fazendo, como que são as perspectivas, tudo, como é que é o tema do YouTube, não sei o que e tal. Daí depois eu estudo, eu tenho 3 caras estudando a carreira do Fábio. Então ele era vendedor de caneta Bic lá no Rio. Na zona norte do Rio tinha um golzinho lá, 2 anos, vendendo caneta Bic na periferia do Rio e tal, para fazer. Porque todo mundo olha para o Fábio, ele está 14 anos como presidente do Google, ele pensa que todo mundo acha que ele nasceu presidente do Google. Não, ele vendia caneta Bic lá no ele fez um estágio na Gillette lá nos Estados Unidos, tem uma história incrível como ele chegou lá. Então, o Márcio Útil da Alpargatas, que fez Havaianas e tal, ele era cobrador de ônibus lá em Belo Horizonte até os 16 anos. O pai dele era operário e ele era cobrador de ônibus. Depois ele foi CEO da Alpargatas, 14 anos, ele que fez Havaianas. Ele foi o principal executor desse sucesso extraordinário de Havaianas. Então eu entrevisto esses caras e a Ana Paula Assis, que era presidente da IBM, hoje é uma brasileira, goiana, engenheira de computação, hoje é presidente da IBM Europa. Toda a IBM na Europa é da Ana Paula. Então, eu estou lá 90 minutos conversando para ela contar. Ela trabalhou na China há 3 anos. Então, a gente discute. Então, você pode assistir a entrevista, 90 minutos, ou você pode ir por tema. Nós temos 30 temas que eu recorto das entrevistas e tal. Então, ele funciona, é um esquema de assinatura, né? É um esquema de assinatura e onde as pessoas podem assinar, e também tem um programa para as empresas, porque daí a gente faz sob medida para as empresas. Que legal. Marcel, vamos aqui para a pergunta final, acho que é até a mais importante, tá? Que é, o que você diria para um jovem de 14, 15 anos que quer ser você amanhã? Olha, eu vou te dizer o que eu pensei agora e eu aprendi nessa minha trajetória, tá? Então tem algumas lições, João, importantes para, assim, se uma pessoa quiser chegar aonde eu cheguei, o que eu fiz e tal. A primeira questão é aprender sempre. Aprender sempre. Você tem que estar sempre aprendendo. Se de preferência você todo dia à noite anotar 2, 3 coisas que você aprendeu durante o dia. Anotar e depois você de vez em quando revisar. Então, hoje, o que eu aprendi? O que é legal para ser um líder importante? O que eu vi hoje? Uma pessoa que você conversou, uma aula que o professor deu, um negócio que você leu na rede social e tal. Você está aprendendo sempre. Aprendendo sempre. A segunda coisa, ter humildade para perguntar, para escutar. Você só aprende quando você está escutando. Quando você fala o que você já sabe. Você não fala nada. Quando você está falando, você não aprende nada. Sim. Você só aprende quando você está escutando. Tá? E quando você está escutando, você tem que ter humildade de perguntar e saber que para você aprender, você está numa conversa, você chega numa rodinha aí na tua turma no fim de semana, no sábado, vai lá a turma do jiu-jitsu e tal, terminou e tal. Se você só ficar falando, você não aprende nada. Agora, se você pegar para um cara novo que chegou e falar, ei, o que você faz? E tal, eu faço trabalho aí com marketing digital, beleza, quais são as novidades aí no marketing digital? O que está acontecendo? Aí você aprende. E tá. Então, a segunda coisa, né? Quer dizer, a primeira coisa é você estar aprendendo sempre e estar sempre aprendendo, é importante. A segunda questão, João, é muito importante, é que só o trabalho que constrói. Não tem esse negócio de shortcut, de acelerar. Eu estava te falando ali fora. A carreira profissional é que nem uma escada. Você pode subir rápido os degraus, mas se você quiser pular 4 degraus, você cai. Então, você tem que saber que é etapa por etapa. Hoje eu vejo muita gente da geração um pouquinho na tua frente querendo
acelerar demais. E não é, tem etapas. Então é importante você fazer ciclos de aprendizado. Uma outra coisa que eu faria, eu tive um mentor informal, eu nem sabia que ele era meu mentor, ele também não, ele sabia, mas é um cara que gostava de mim e era muito mais experiente que eu, um profissional extraordinário, e ele, de vez em quando eu trocava ideias com ele, na minha carreira toda, e ele me fala, não, isso aqui faz isso, faz aquilo. É muito importante você ter uma pessoa que você admira, que pode ser teu pai, pode ser teu tio, pode ser um amigo do teu pai, pode ser algum professor que você conheceu, pode ser uma pessoa que você conheceu aqui no podcast, que você troque ideias, para você ter uma pessoa para conversar e não para você fazer o que ele fala para você fazer, mas para você te ajudar a refletir, para fazer as perguntas corretas. Outra coisa é o ciclo, é você saber o que você quer, mas cumprir ciclo. 2, 3 anos fazendo alguma coisa, 2, 3 anos fazendo alguma coisa, tá. E você fazer o que você gosta. Nem sempre você pode fazer o que você gosta. Muitas vezes você tem que trabalhar, você tem família, você tem que fazer o que você tem. Mas você constrói o teu ambiente de trabalho. A maioria das posições na empresa, você faz aquilo ser importante. Aquilo você tem iniciativa. Então, ter atitude, como eu comentei, ter atitude para fazer as coisas. E a coisa mais importante que tem, João, é você entender de gente. Para você fazer uma carreira boa, você tem que entender de gente. Quem gosta de esporte normalmente gosta de gente, gosta de trabalhar em conjunto. No esporte coletivo, mais forte. Esporte individual também tem, mas ele tem esse ponto. Então, entender de gente, entender como as decisões são tomadas, como é que as pessoas funcionam, que as pessoas são diferentes. Outra coisa importantíssima que está junto com o aprendizado é a escuta, João. Quando você está conversando com alguém, você precisa escutar a pessoa para entender, não para contestar. Muitas vezes, hoje eu vejo, as pessoas estão conversando, a pessoa fala um negócio, a pessoa nem está prestando atenção, já está preparando a resposta para contestar. Você pode contestar depois, deve, mas primeiro você tem que entender o que a pessoa está falando para poder organizar. Então é um conjunto de técnicas, estudar muito, trabalhar. O único lugar que o trabalho vem na frente do sucesso é no dicionário. Fora disso, primeiro é o trabalho e depois o sucesso. Pode acreditar nisso. Não tem esse negócio. Primeiro é o trabalho e o sucesso. Agora, você precisa trabalhar que nem eu trabalhei, 15 horas por dia, sábado, domingo que eu trabalhei. Eu não precisava ter trabalhado tanto. O pessoal, mas agora que você fez tudo isso, agora está dizendo que não precisa trabalhar. Não estou falando que não precisa trabalhar. Eu acabei de dizer que precisa trabalhar muito. Só que você precisa ter um tempo para o esporte, você precisa ter um tempo para a família e ter um tempo para os amigos. O que fica no futuro para valer é amigo, porque a família é muito legal, importante, mas você não escolhe a família, né? Você tem a família, pai, mãe e tal, maravilha, mas o tio, o primo e tal, você não escolhe. E vem com você. Agora, os amigos você escolhe. Sim. E tal. Então, você ter tempo para você ter uma vida equilibrada, com muito trabalho, mas com bastante esporte, com tempo para a família, um tempo para os amigos. Se eu tivesse feito isso, eu teria sido um CEO melhor ainda. Mas eu não fiz isso, porque eu trabalhei muito e fortemente. Então, essa coisa do equilíbrio também é muito, muito importante. É isso. Obrigadão, Maciel. Beleza? Parabéns, João, pela tua iniciativa, viu? Prazer. Espero que esse podcast seja Espero não, tenho certeza que vai ser um sucesso extraordinário. E você está muito parabéns, João. Você, com 15 anos, fazendo esse trabalho extraordinário. Para mim foi uma grande honra participar do teu podcast. A honra é toda minha de ter você aqui na minha frente. Tá bom, maravilha. Obrigadão. Beleza.